Flio acabou ajudando a dispersar alguns demônios enquanto protegia alguns vilarejos, mas esse ataque foi ordenado justamente pelo irmão do Rei Demônio, que queria tomar a posição do mesmo para si. O objetivo deles era usar o falso herói que havia fugido juntamente com a garota como sacrifício, para assim aumentar os seus poderes e conseguir derrotar o atual Rei Demônio em busca de acabar com o protagonista e destruir o reino dos humanos. E aí galera, eu sou o Natsu e hoje vamos acompanhar a parte 2 do anime Ireberutsu Kara Chiito Data. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história continua com a princesa buscando pelo protagonista, mas chegou a ficar sem esperança ao não conseguir encontrá-lo. Por falar nele, avistamos a família feliz tendo uma bela refeição, e as jovens damas se viram ameaçadas ao verem que Ria ficaria encarregada de fazer algumas coisas por ali. O bom é que isso acabou motivando cada uma delas a ser alguém ainda melhor em sua área específica, e descobrimos que essa jovem maga sequer sabia usar magia direito se não fosse pelo prota. Uma fera mágica acabou aparecendo repentinamente, destruindo a plantação da agricultora, e ao descobrirem o motivo do estresse da fera, rapidamente a ruiva conseguiu acalmá-la com suas habilidades. Depois de um tempo, ela deu a ideia delas usarem o enorme terreno ao redor, e Flio e Iris estavam na cidade aproveitando um pouco como casal. Enquanto ele fazia negócios pela cidade, ela aguardava do lado de fora admirando seu marido, até que de repente o céu ficou escuro e a quimera de antes com aquela maga das trevas apareceu. Ria apareceu rapidamente após sentir o perigo iminente, revelando que aquela criatura era um humano e que estava sendo controlada por essa maga que foi considerada a maior maga da história em certa época. Ela pediu para cuidar pessoalmente da maga das trevas, e o protagonista permitiu, enquanto ele iria ajudar na evacuação da cidade, e essa bruxa das trevas estava justamente atrás da princesa. Antes que ela fosse deletada, Ria apareceu para poder impedir isso, e apesar da maga ser bastante habilidosa, ela não conseguiu fazer sequer um único ferimento em Ria. Revoltada, ela resolveu usar seu maior trunfo, dando muito mais poder para a quimera de antes, ficando completamente gigante logo depois. Porém, isso não durou muito, já que o prota resolveu usar suas habilidades para poder impedir aquela enorme criatura. Ria finalmente resolveu acabar com a maga das trevas, a transformando em uma pequena bola e a engolindo logo em seguida, sendo assim selada dentro do corpo dela a partir de agora. A princesa, ao perceber que aquele era quem ela sempre esteve buscando, se apresentou como Elizabeth e revelou que o antigo herói foi dispensado de seus afazeres após causar tantos problemas para o reino. Após explicar o objetivo dela, Flio disse que não iria escolher um lado nessa guerra, e para ele a vida que ele vivia ao lado de sua esposa era a única coisa que ele queria. Em casa, as garotas começaram a falar com ele sobre o aumento das terras e seus objetivos também com isso, e elas mesmas queriam comprar as terras. Porém, quando ele mostrou o valor que isso iria custar, rapidamente desistiram da ideia. No entanto, ele explicou o porquê das terras serem tão valorizadas e se ofereceu para ajudá-las, e para elas não se sentirem inutilizáveis, elas teriam que dar a ele 30% dos lucros. Do lado de fora, ele deu a ideia de cultivarem vegetais que era difícil de crescer naquela área, e Ria apareceu dando a ideia de ajudar no cultivo dos alimentos com magia, porém a de vermelho era contra isso. Pouco tempo depois, descobrimos que a jovem maga agora iria até mesmo dar aulas de magia graças ao prota, e Flio deu a ideia de apenas uma parte da plantação ser cuidada pela magia de Ria, e ela acabou cedendo e finalmente permitindo que as coisas fossem como ele pediu. Enquanto observava as garotas com sua esposa, ele comentou que adoraria ter sua loja naquele mundo um dia também, e ao contar com o apoio de sua querida esposa, ele deu a ela uma aliança de casamento, e é claro que ela ficou muito feliz com isso. O bom é que o desenvolver do relacionamento desses dois está se desenvolvendo de uma maneira muito boa, e pouco tempo depois avistamos o herói preso, revoltado por estar ali. Balirosa acabou tendo um sonho estranho, onde estava se tornando a rainha do Lorde Demônio, ou seja, se casando com ele, e após passar por esse pesadelo terrível, finalmente ela despertou, chegando a ficar indignada por estar sonhando essas coisas. Quando ela explicou para Aris que não tinha dormido direito devido a um sonho, ela pensou que era justamente porque Balirosa estava apaixonada, e as outras apareceram pensando que era exatamente pelo Lorde Demônio. Claramente ela se mostrou contra isso, e elas disseram que até que poderia acabar dando certo, já que o Lorde Demônio estava realmente interessado na jovem loira. Ria perguntou para Aris o que foi que fez ela se sentir atraída pelo prota, e após explicar um pouco dos seus sentimentos para as jovens damas, o coitado acabou ficando envergonhado.
acompanhado. Ele então recebeu um aviso de demônio por perto da cidade, ao redor da barreira que ele havia colocado, mas por enquanto as coisas estavam bem tranquilas. Na cidade, descobriram que a maioria das moedas que o protagonista doou era justamente as moedas que foram entregues ao garoto que foi invocado recentemente, que foi descartado para morar na floresta chamado Banasa. Ou seja, eles descobriram que Banasa e Flio era a mesma pessoa, e com isso a princesa achou que era melhor eles darem um jeito de se desculpar com ele, e logo depois um guarda chegou avisando que o falso herói fugiu da cela. Enquanto a busca por esses dois acontecia, avistamos os mesmos conversando escondido atrás dos arbustos, e o que ele conseguiu pegar foi apenas essa bolsa mágica. Ao tirar um tipo de baú de dentro dela, ele conseguiu encontrar apenas uma pá mágica dentro dele, e apesar de ter menosprezado essa ferramenta, descobriu da pior maneira que na verdade ela era bem interessante, chegando a ficar preso por um tempo. Do lado do Lorde Demônio, a garota de antes acabou se mostrando preocupada tanto com seu rei quanto com o desenvolver dessa guerra, se mostrando ser um pouco contra a prioridade de encontrar o protagonista. Quando ela pensou que seria repreendida por seu rei, aconteceu completamente o oposto, e ela na verdade acabou sendo confortada por ele, e vemos que uma mulher suspeita estava observando os dois nas sombras. Ela na verdade era ouvinte do irmão do Lorde Demônio, que estava decidido a tentar tomar o lugar de seu irmão após ouvir o relatório dela, e assim se tornar o verdadeiro Rei Demônio. Na cidade novamente, Flio comentou que sentiu outra vibração na sua barreira antes, e depois de um tempo eles viram que os efeitos da guerra fez essa jovem senhora ter que fechar sua loja, já que não conseguia mais um bom fornecedor. Depois de um tempo, Balirosa apareceu dizendo que queria pagar pelo almoço dos dois, revelando assim que agora ela tinha subido de rank, e com isso tinha ganhado um pouco mais de dinheiro, e Ria apareceu repentinamente desesperada por ter sentido uma enorme aura demoníaca. Antes que as coisas acabassem se complicando, Flio a impediu, isso porque quem estava ali era justamente o Lorde Demônio, e eles se juntaram para poder ter uma refeição juntos. Porém, do lado de Balirosa, ela estava completamente tensa por causa da presença do rei, e ao descobrir que a jovem bela dama era ótima em fazer doces, ele ficou ainda mais interessado nela. No entanto, em certo momento da conversa entre eles, as coisas acabaram ficando com um clima bem intenso, isso porque o assunto foi justamente sobre a guerra e estudarem seus inimigos e etc. Ria revelou que existia demônios que não conseguiam controlar seu malício, e isso fazia os humanos ficarem maus da saúde, porém aqueles que conseguiam fazer isso dava para conviver com os humanos tranquilamente. O rei achou melhor sair dali para não atrapalhá-los depois do que aconteceu, e após encontrarem com as garotas, Balirosa se mostrou bem triste por causa do ocorrido. Enquanto voltavam para casa, o Prota acabou abraçando sua esposa em busca de conforto, e claramente ela permaneceu assim por um tempo com ele. Do lado do falso herói, avistamos ele finalmente conseguindo sair daquele enorme buraco que eles estavam, e por fim vemos uma refeição diferente do lado da família do protagonista. Eles descobriram que a professora de Iris ensinou isso para ela como recompensa por ela ter conseguido conquistar o marido dela, e era um prato perfeito para famílias. Pouco tempo depois, Elizabeth apareceu ali novamente, querendo falar pessoalmente com o protagonista, revelando que sabia da identidade verdadeira dele como herói invocado. Como ela queria falar somente com ele, pediu para que as outras garotas se retirassem da sala, porém Iris era contra isso, mas ele concordou contanto que sua esposa permanecesse ao seu lado. Ao saírem, a princesa pediu desculpas pelo ocorrido no passado dele e por tudo que ele sofreu com isso, mas ele aceitou as desculpas dela e pediu para que ela fosse direto ao ponto do verdadeiro objetivo dela. Ela deu a ele um mapa mágico que tinha a localização das pedras de cada líder demoníaco, e ela basicamente queria que ele protegesse as cidades ao redor do reino que estariam sem proteção, não pedindo para ele intervir na guerra diretamente. Ela iria tentar fazer com que o rei abrisse mão de sua posição, devido a tudo que ele fez com o protagonista, e pelo falso herói também, e ela queria suceder ao trono depois disso. Tris sentiu que seu marido estava apenas sendo usado, mas ele percebeu que o objetivo verdadeiro da princesa era que ela queria ter a certeza de que ele realmente não iria se aliar aos demônios nessa guerra. Enquanto isso, vemos que o falso herói permanecia fugitivo com a jovem que ainda o seguia por todo lugar, e não demorou muito para que os dois fossem capturados pela garota suspeita de antes. Do lado do Prota, ele estava pensativo a respeito do que a princesa havia pedido para ele, e Flio estava pensando no futuro dele e de sua família também, caso tivesse um filho, pois gostaria que seu filho se desse bem tanto com os demônios quanto com os humanos. No próximo dia, foi anunciado o ataque do exército demônio, e quando uma garotinha ia ser apagada, quem apareceu foi o Prota com sua companheira para ajudá-la. Apesar dos demônios ali serem fracos para poder quebrar a barreira que ele havia criado, eles acabaram discutindo justamente com Iris, e repentinamente um ciclope apareceu. Ele era a raça que mais tinha força física, mas acabou falando algumas coisas que não devia para a esposa do protagonista, que pediu para cuidar pessoalmente dele depois de ouvir os insultos do ciclope a respeito de seu irmão.
irmão. Quando ele permitiu que Iris cuidasse pessoalmente disso, a jovem demônio estava se segurando para não acabar com ele rapidamente, e por fim decidiu usar algumas habilidades também para poder fazer o Ciclope ser derrotado rapidamente. Depois de prender ele, os outros foram presos ao tentarem atacar Iris, e o Prota deu um fim a essa batalha desnecessária, curando o Ciclope logo depois disso e o libertando. Leo facilmente colocou terror nos demônios com uma pequena amostra de seu poder para eles, e algumas pessoas apareceram para poder agradecer os feitos do jovem rapaz, mas ele disse que estava ali porque justamente a princesa havia pedido. Foi passado um relatório justamente para Elizabeth sobre um aventureiro misterioso com um lobo que estava defendendo as vilas ao redor da cidade, exatamente como a princesa havia pedido antes, e ela percebeu que esse era justamente o protagonista, que atendeu ao seu pedido. Ela até se sentiu na obrigação de devolver o favor um dia, e foi revelado ao Lorde Demônio que o irmão dele estava na sala do rei e estava determinado a tomar a posição do rei atual. Por fim, eles pretendiam justamente usar os dois descartáveis de antes como sacrifício, para assim conseguir mais poder para derrotar o Lorde Demônio atual, e não demorou para vermos Gozal retornando para o seu castelo. Eu tô um pouco gripado, então se minha voz ficou um pouco diferente no vídeo, eu peço minhas sinceras desculpas, mas eu ainda tô me recuperando. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esqueça de deixar o seu like para assim apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!